Fala galera, aqui é o Luan do canal Lans Engenharia e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje vamos falar de um assunto que é muito legal. O assunto é, vale a pena fazer engenharia para 2024? Eu vi muita coisa por aí falando sobre isso, mas eu vou tentar ser o mais verdadeiro possível nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa vinheta e vamos começar o vídeo. Vamos lá! Muito bom, muito bom. Vamos começar o vídeo. Vamos falar se vale a pena fazer engenharia para 2024. E acredito que esse vídeo vai para outros anos também. 2020, 2021, e vai para 2025 e 2026, enfim. Dá para ter para outros anos também, né? Então, esse vídeo dá para ficar aí para você assistir 2025, aí 2026, viu? 2026, enfim. Acredito que vai um tempo aí, não digo que é atemporal, né? Mas acho que vai ser alguns anos, vamos passar por isso ainda, tá certo? Assim, nem todo mundo sabe sobre isso, né? Então vamos falar. Tivemos um boom na construção civil. De 2008 começou e terminou em 2014 esse boom. E explodiu, tá certo? Muita gente comprando apartamento, muita gente financiando. Tivemos também o boom das commodities. Então o dinheiro veio muito para o Brasil e a construção civil, que é o motor aí, digamos assim, do país, né, ou então uma parte relevante do motor do país, se beneficiou disso. E depois de 2014, teve um problema, tá certo? Muita gente começou a entrar no ramo, muita gente viu que a construção civil valia muito a pena e começou no ramo aí da construção civil. Começou a faculdade de engenheiro civil, viu um engenheiro civil ganhando salários absurdos. Eu lembro um professor da faculdade, ele me falava o seguinte, ele pediu para o pessoal levantar a mão. Olha, quem está estagiando, levanta a mão. E aí, numa sala de algumas dezenas de pessoas, se eu não me engano, 2 ou 3 levantaram a mão. Mais que 3 não levantou. E aí ele olhou e falou, nossa, quando eu fazia essa pergunta antes, muita gente levantava a mão. Só quem não estagiava na área, era só quem não queria mesmo, queria só focar na faculdade. E eu via pessoas saindo da faculdade, recém-formado, ganhando 4, 5 mil reais aí, no mínimo, estudando baixo. O professor falou isso pra gente na faculdade, né? E, assim, complicado, eu formei um pouco depois de 2014 e peguei um tempo ruim aí de construção, né? E, assim, eu lembro que até um camarada meu, ele não queria entrar na área porque ele queria também focar na faculdade e tal, e ainda pegamos um pouco aquele tempo de focar na faculdade e tudo, e aí ele não queria estagiar, ele queria deixar para o final isso, para estagiar. E tinha essa alternativa naquele tempo, né? E hoje tá muito mais difícil, tá certo? Esse boom, essa bolha, digamos assim, ela diminuiu muito, e foi bem diferente. Quando eu fui para me formar, eu vou falar para você a realidade, tá certo? Assim, eu não sei se eu sou um pouco de parâmetro para falar sobre isso, porque eu tive algumas sortes, né? E algumas coisas assim que me ajudaram muito. E não sei se todo mundo vai ter isso, tá certo? Acredito que não. Eu fui estagiar, eu estagiei de graça, tá bom? Estagiei de graça.
E algumas pessoas ainda, naquele tempo, né, tava cobrando para assinar o estágio. E eu lembro que, cara, tipo, eu tinha a sorte de estar estagiando de graça, a pessoa nem cobrar, né, para assinar o meu estágio. Eu tive essa questão, estagiei de graça, né, foi bem um pouco ruim, mas aprendi bastante, tá certo? E eu lembro quando eu comecei a faculdade, quando eu, na verdade, queria começar. E aí eu lembro que tava um grupo de pessoas ali falando que queria fazer engenharia civil. E os caras, eu perguntei assim, por que você vai fazer engenharia civil? Tinha um grupo de 4, 5 caras que queriam fazer engenharia civil junto comigo, né? Que onde eu trabalhava tinha a opção de bolsa de funcionário. E aí os caras falaram, porque ganha dinheiro, né? Engenheiro ganha dinheiro, então eu quero fazer engenharia civil. E ele falou, por que você quer, Luan, fazer engenharia civil? Eu falei, cara, eu tenho um sonho. Tenho um sonho de fazer engenharia civil, é um sonho. E ali foi um divisor, porque os caras queriam fazer engenharia por causa da grana. E eu queria fazer por causa que eu tinha aquele sonho. E foi um diferencial. Eu lembro de uma frase que eu vi de um grande empreendedor, empresário bem-sucedido, e ele falou assim, Luan, por dinheiro você entra, por dinheiro você sai. E foi muita realidade desses caras, porque ninguém conseguiu se formar. Mas não conseguiu se formar por causa que não tinha capacidade, Luan? Claro que não, os caras tinham matemática, o caramba quatro, os caras tinham a capacidade. Mas eles entraram pela grana. E quando eles não viram a grana, eles saíram. Tá certo? E assim, tem que ter hoje, tá certo? Hoje, é que tem cara que eu quero ser o mais verdadeiro possível, porque eu achei vídeos, ela falando, vai fazer engenharia? Depende. Não, a área depende. E acredito que hoje não é só depende, tá certo? Não é tão fácil assim. Eu vou contar um pouco da minha trajetória. Eu fiz esse estágio de graça para aprender, para pegar experiência e para entrar na área. Não, porque é o que o pessoal queria experiência, hoje em dia experiência para estagiar. Que isso? Experiência para ter um estágio? Eu quero um estágio para ter experiência. Como eu vou ter experiência para ter um estágio? Faz sentido isso? E assim, depois eu falei, tá bom, eu vou formar, vou entrar na área e vou ganhar salários melhores. E aí eu lembro que eu fui fazer uma entrevista, né, de uma construtora até renomeada, que acho que eu não posso falar o nome aqui. E aí a vaga era para auxiliar de engenharia. O salário era R$1.800. Eu falei, tá, R$1.800. Beleza, 1.800. Falei, mas tá bom, depois isso aí vai aumentar e tudo, e tá certo, vai dar certo, né? E aí eu falei, tá, eu vou ir. E aí fiz todas as provas, AutoCAD, vi que tava manjando, aí tinha prova de Excel, fiz várias etapas, e aí chegou na última etapa, entrevista, um pessoal lá da construtora, lá do setor já, e aí ele me perguntou, e o salário, você tá ok com o salário? R$1.800, tá ok? Aí eu falei, tá bom, se tiver uma chance de crescimento, tá ótimo e tal. Eu falou, olha, aqui o nosso quadro de engenheiros já estão completo.
Para você entrar com esse intuito, tá certo? Eu já vou deixar bem claro aqui para você, o nosso quadro de engenheiro tão completo aqui. E aí foi uma coisa que me pegou. Eu falei, ué, mas eu falei, mas aí não tem chance de efetivação? Ele falou, sinceramente, se você estiver pensando nesse intuito, pode ser que sim, pode ser que não, enfim, mas nem quero te iludir com isso. E aí eu comecei a ficar frustrado, né? E aí ele começou a me falar o que eu iria fazer, cara. O que eu iria fazer. Na verdade foi ela, né? Uma moça começou a falar o que eu ia fazer lá. Ele falou, ó, você vai fazer medição, e aí você vai liberar a medição pro empreiteiro, você vai fazer planilha orçamentária de tudo, isso e aquilo, fiscalizar, ver onde que tá, onde que era para estar. Então você vai entrar no MS Project e vai falar, vai olhar, essa obra para estar em X e tá em Y ainda, tá certo? Ou essa obra tá certo, ou empreiteiro fez de acordo, pode pagar e tudo. Eu falei, cara, mas isso é um engenheiro que faz, né? Não, você vai fiscalizar, ver se tá tudo ok, a tubulação, isso e aquilo e tal. Eu falei, cara, mas isso é trabalho de engenheiro, né? E os caras querem me dar um salário de auxiliar de engenharia e não sei o que e tudo. E eu vi que era uma situação, tá? É uma situação que eu me deparei algumas vezes no mercado, que foi a situação de os caras não querer assinar a carteira do engenheiro, tá certo? Porque o engenheiro, o salário piso do engenheiro é R$8.000, se eu não me engano. São 8 salários mínimos, 7 salários mínimos, um negócio assim. Então aí os caras começaram a inventar algumas coisas para não assinar a carteira do cara de engenheiro. Aí não, você vai ser auxiliar de engenharia com a questão de você fazer as coisas que o engenheiro faz. Um engenheiro mesmo vai assinar a responsabilidade ali, mas você vai ter uma responsabilidade de tabela e você vai fazer o trabalho do engenheiro. Porque, para os caras assinar a sua carteira de engenheiro e você ganhar 8 conto, 10 conto, sei lá, de piso, você tá custando no mínimo uns 20 mil para a empresa. No mínimo. E você tem que entregar para a empresa no mínimo uns 40 mil de lucro para justificar aquele salário que você está ganhando. Tá certo? Faz sentido isso aí? E aí é isso. E os caras dificilmente vai assinar sua carteira de engenheiro, hein? Se entrar. Luan, mas cara, aconteceu isso com você porque você, cara, você estudou numa faculdade ruim, você não tem um currículo, você, cara, não fez cursos, né? Porque precisa fazer vários cursos, é os que pegam na internet e tal, precisa fazer vários cursos e tudo. Eu me formei, comecei a fazer curso, sinceramente, tem um curso técnico, desenho técnico, SolidWorks, fiz curso de Revit, AutoCAD, Hydros, Eberic, fiz pós-graduação, fiz MBA, tá certo? E assim, depois de tudo isso, eu falei, vou ver como é que tá o mercado. E comecei a procurar algumas vagas, e aí até em algumas entrevistas, e aí eu penso, não, você é muito qualificado para essa vaga. Eu falei, bom, você é muito qualificado para essa vaga, certo? Então, cara, hoje tá assim o mercado de engenharia, tá certo? E aí, eu resolvi empreender na área da construção, porque valia mais a pena, porque, cara, R$1.800, empreendendo na construção, eu já ganhei R$1.800 em um dia só.
entende? Sem fazer muita coisa. Então não fazia muito sentido você trabalhar para os outros. E até hoje eu vejo que não faz. Se fosse um salário mínimo de 4, 5 mil, não faz muito sentido, tá certo? Porque às vezes 5 dias você consegue ganhar os 4 mil e você consegue pegar um mês e fazer outras coisas ou buscar. Luan, faz sentido fazer engenharia hoje? Cara, o que você quer na engenharia? Você quer ganhar dinheiro? Porque se você quiser ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro com qualquer outra coisa. Porque uma coisa que as pessoas precisam entender, você é engenheiro, você que está cursando engenharia, nós vivemos em ciclo. A construção ela é um ramo cíclico. 4 anos, 5 em 5 anos, é ciclo. Então 4 anos de prosperidade, 4 anos de seca. Eu vi que o Brasil é meio assim, sabe? Ele é meio... Parece que vai e não vai, e a construção fica nessa mesma situação. E aí, digamos assim, você é engenheiro civil, cara. Você atua na construção civil. Salvo algumas exceções aí, você faz casas, você faz imóveis, certo? Você produz imóveis, certo? Você faz uma produção de imóveis, né? De moradia, tá certo? Para grande massa aí, né? Que não vai trabalhar com obras públicas e tudo, enfim. E aí, como é que tá esse ramo de vender imóveis, de pessoas comprando imóveis? As pessoas estão comprando ou as pessoas não estão? As pessoas estão investindo ou as pessoas não estão? As pessoas estão deixando o dinheiro no banco, a Selic está alta, a taxa de juros alta aí, as pessoas preferem deixar o dinheiro no banco, ver o que vai acontecer um pouco para se mover aí. Tudo isso tem a ver com a construção. Hoje, para o cara fazer engenharia civil, é preciso pensar bastante. É preciso pensar bastante. O que você quer na engenharia civil, cara? Você é um cara que nem eu, que meu tio trabalhava na construção civil, e eu era pequeno, e eu lembro meu tio abrindo uma garrafa de cerveja, uma lata de cerveja. Eu falei, caramba, eu queria ser engenheiro. E eu pensando, se esse cara quer ser engenheiro, então eu vou ser. E eu comecei a atuar, comecei a gostar desde pequeno, sempre atuando na construção. Sempre meu tio me levava para as construções, sempre me levava o que fazia, tal. Então, de quebra, eu sempre soube mexer com essa pegada de construção aí. Eu não me lembro não sabendo mexer com isso, tá certo? Foi bem desde criança. E aí eu soube me atuar melhor na construção. Eu soube, quando eu falei, cara, eu vou trabalhar para mim, na boa. Não vale a pena trabalhar para os outros, não vale a pena. Fazer projeto e construção é pedir esmola para 2, cara. Esse é o ponto, certo? É o português claro para vocês. É pedir esmola para 2, que é um ramo que está muito cheio. E você tem que se destacar no meio daquele tanta multidão ali. Eu cheguei, quando eu fui trabalhar, eu falei, cara, vou trabalhar para mim mesmo. Não vale a pena. E aí eu comecei a fazer isso, mas eu já sabia como funcionava a pegada. Eu já tinha a manha ali, a manha do gato. E aí eu comecei a mexer com tubulação de prédio, mudar a tubulação de prédio, mudar a tubulação de esgoto, dava problema e eu sabia como arrumar, sabia o que fazer, meter nas caras. Os caras nem sabiam, os caras trabalhando comigo, nem sabia que eu era recém-formado. Eu comecei a entrar de cabeça e eu falava com propriedade. Ah, como que resolve isso, Luan? Assim. Como que resolve isso, Luan? Assado. Por isso que eu falei que às vezes eu não posso ser um pouco de parâmetro. Porque às vezes o cara que vai sair da faculdade para trabalhar por conta, o cara não vai ter essa pegada. Pô, projeto estrutural e tal, aí como é que faz e não sei o quê. Fica meio complicado. E hoje eu já sinto mais conforto de pegar
serviços mais complexos. Já sinto mais conforto para isso. Mas é isso. Você vai fazer engenharia civil, você tem que pensar. O que você entende de construção civil, cara? Você já atuou ou não? E você tem que pensar já que você vai ter que trabalhar para você mesmo, caso você, cara, queira bater cartão, tá certo? Eu gosto de entrar na obra, né, e falar com os caras, e todo mundo ri eu falando isso, uma brincadeira tal, mas que é uma realidade. Eu falo pros caras, velho, pode ser o que for, presta atenção, você pode ser o que você for, cara, você colocou uma bota e você colocou um capacete, você não ganha dinheiro. É isso. Você não ganha dinheiro. Você colocou uma bota e um capacete, você não ganha dinheiro. Você pode ser quem for. Você não ganha. O cara que ganha o dinheiro é o cara que tá lá no escritório, tá de terno, tá com ar-condicionado e o caramba 4. Entendeu? Nem tá sabendo o que tá se passando na obra. O cara tá ganhando dinheiro, tá vendendo. As pessoas estão vendendo os imóveis dele, ele tá pegando 1, 2 milhões investindo. Então, assim, se vocês quiserem também que eu fale um pouco sobre como é empreender na construção, como que é essa pegada aí, a gente pode falar um pouco sobre isso, porque esse vídeo tá ficando muito extenso, tá ficando muito complicado. Na verdade, extenso demais, não complicado, mas extenso demais. Mas, cara, eu queria falar a verdade, tá certo? Eu queria jogar real, português claro, tá bom? Uma coisa que eu queria escutar lá atrás. É um sonho. Às vezes eu olho, entro da obra e falo, cara, é isso mesmo. Eu faria isso de graça. Como muitas vezes eu já fiz, cara. Já fiz projeto, não cobrei 1 centavo. Fala de mim, cara. Fala de mim, fala que eu faço projeto. Eu nem, cara, não tava nem formado. Quem assinava era outro engenheiro. Só pegava o dinheiro para ele assinar e acompanhar a obra. Nem ganhava nada, mas tipo, falava, fala de mim. Fala que eu faço o projeto. Fala que a gente constrói. Fala de mim para alguém. Virar noites e noites acordado. Não é uma pegada fácil. Não vou te falar que é uma pegada fácil. E às vezes o cara até que tá trabalhando no CLT, o cara tá, se matando lá, trabalhando por 2, 3 ou até mais. E não vale a pena pro cara também, tá certo? O cara tá saturado. Tem camarada meu falando, mano, pelo amor de Deus, trabalhando, cara, por 5 aqui, irmão. Tocando não sei quantas obras, não tô nem entendendo. Tô olhando no WhatsApp, não tô nem entendendo o que tá falando, não tô nem lendo direito, cara. E é isso, essa que é a realidade. Eu lembro de um camarada meu que ele tava ganhando menos que os caras que estavam pedreiro, tá certo? Eletricista, azulejista. E aí o cara foi pedir um aumento, chegou no dono da construtora, foi pedir um aumento, e o cara falou, cara, tá insatisfeito, sai. Mandou o cara embora. Tanto de gente que ligava pra esse cara reclamando, e o cara direto no WhatsApp, um monte de reclamação de obra mal feita, e o cara lá, e o cara foi pedir aumento, o cara foi mandado embora. Eu falei, irmão, vai trabalhar pra você, brother. Vai trabalhar pra você. Fui numa obra aí, perguntei, né, pro encarregado desse camarada, falou, não, fez o escritório dele, tá atuando na área, tá bem, né, com o escritório dele tá certinho. É isso aí. E às vezes trabalhando, às vezes não, né, acho que a maioria das vezes, você trabalhando para você pode ganhar muito mais, tá certo? E você vai acrescentar muito mais para você. Então vale a pena fazer engenharia civil em 2024? Você que vai falar. Você vai fazer só por causa da grana? Você vai ver não entrar a grana, por dinheiro você entra, por dinheiro você sai, você vai sair fora. É que nem empreender. Você vai empreender por causa do dinheiro, você vai entrando dinheiro, você vai ficando louco. Vou largar esse negócio, pô. Não dá. Você precisa saber o que você realmente quer, o que você tá buscando na engenharia é grana, cara. É melhor você pensar muito bem. Luan,
Eu gosto da profissão. Atuo, gosto de ver construção, queria estar na pegada. É um negócio que eu quero. Beleza, vai pra cima, faz. Você vai se matar muito, uma faculdade cara também. Você vai estudar pra caramba, muito cálculo, muita coisa. Agora, uma dica que eu posso falar pra você também, você que tá me assistindo. Você não precisa escolher uma profissão e ficar a vida inteira. Foi uma escolha que você fez. Eu lembro, eu vi isso num livro, eu achei muito interessante, cara. Uma coisa que você fez, é uma escolha que amanhã você pode pensar diferente, daqui 1 ano, daqui 10. Certo? É isso que eu penso. Hoje eu tô na construção, hoje eu tô atuando aqui. Pode ser que eu não atue mais, tá certo? Pode ser que não faça mais sentido para mim depois. Entende? Então eu tenho que perceber isso. Eu tenho que entender isso. Entender como é que funciona o jogo. Tá certo? Porque às vezes o jogo é a construção, mas depois o jogo é a informática, é a inteligência artificial, é mexer com computador, sei lá, é mexer com robotização. Qual que é o game? Entende? É isso, tá? E tá muito volátil tudo, tá mudando muito rápido as coisas. E a gente precisa entender a situação e o que está acontecendo. As coisas estão mudando muito rápido. Eu lembro que para eu me formar, eu passei num concurso, passei de oficial da PM, cara. Um concurso legal, ganhava um dinheiro legal. E eu deixei de ir por causa da faculdade. Eu queria aquilo, queria me formar. E fui atrás, larguei meu serviço, que já estava num cargo legalzinho, larguei para atuar na construção. Era um sonho, cara. E é isso. E sempre quando começa uma construção, quando termina, cara, sei lá, para mim, eu tava falando com o cliente, para mim é a primeira vez, cara. Sempre, todas é a primeira. E eu trato com o maior carinho, sabe? É isso. E esse é o jogo. É assim que as pessoas precisam estar na pegada, no gás. A gente não precisa mais do mesmo. A gente precisa de fazer a diferença. Pessoas que façam a diferença. E é isso. Não só na construção, mas qualquer outra profissão. Aí você precisa entender isso. Precisa entender qual que é a pegada, onde você quer estar. Que é só a grana que você está visando. Esse é um conselho. E cara, queria que fosse menos extenso, mas só que um conselho que eu queria escutar antes, há um tempo atrás. Hoje, 2024, nesse ano, não vale a pena trabalhar para os outros. Não vale a pena trabalhar para os outros. Não vale. Assim, não dá. Você vai ter muito trabalho para pouca remuneração. O cara nunca vai assinar sua carteira de engenheiro. Pô, nunca é uma palavra muito forte, mas é muito difícil. É muito difícil o cara assinar sua carteira de engenheiro. E eu falo, para mim, o engenheiro entra aqui, como é que eu vou assinar uma carteira do cara de engenheiro e pagar 10 conto pro cara? E pagar mais de 20 mil de imposto? Quantos funcionários eu poderia gerar nisso? Tá certo? Eu me incluo nessa coisa. Quando eu fui ver, eu mesmo estava me incluindo nisso. Eu estava fazendo entrevista com o engenheiro. Cara, eu consigo te pagar essa pegada aqui. À medida que as coisas for melhorando, eu vou te pagando mais. Tá certo? Mas agora eu consigo isso. Não tem como eu pagar 20 conto pro cara. Pelo cara, na verdade, de imposto disso e daquilo, vai 30 mil, sei lá. Não tem como, não dá. 30 mil, sabe quantos funcionários você vai colocar
vai na linha de frente, recepcionista ou não sei o que, ou hoje também tem a questão da terceirização, entendeu? Uma empresa que só faz isso, uma empresa para atender todos os seus clientes com telefone, aí uma empresa que faz só empreitada, é isso. Quando eu vi, eu já estava me incluindo nisso. E aí eu fui ver, cara, que não é nem maldade dos caras, não é nem, tipo, sabe? É que não, tipo, não dá. Não dá, às vezes, sei lá, mas a consultora é grande, Luan, é diferente. Pode ser que os caras não queiram mesmo, sei lá. Mas é uma empresa. Você vai querer gerar mais lucro por menos receita. Desculpa, mais lucro e dar menos prejuízo possível. Ter o mínimo de gasto possível. É isso. Tá certo? E esse é o meu conselho para você que quer fazer engenharia civil em 2024, em 2025, em 2026, em 2027, em 2028, em 2029 e 30 e diante. Aqui é o Luan e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.